Opa, já estamos ao vivo aqui, dando início aí a mais um 12 para as 18. Então, só esperar o pessoal chegar aí, mais uns minutinhos para dar o nosso horário. Hoje comigo, né, Vinícius Gilberti, voltando aí depois de uma semaninha. Vocês vão se acostumar aí a me ver sempre nas quintas por aqui. Essa semana vocês já curtiram o Franco, o Manga, o Bausch. Hoje é minha vez. Joevan, seja bem-vindo. Ricardo Assuf, boa tarde. PDT da Zona Oeste, né? Sempre lembrando que esse programa aqui é um oferecimento da coordenadoria da Zona Oeste do PDT da capital. Sempre importante de lembrar aí para as pessoas. Rideu, boa tarde para você. Isso aí, gente, vamos chegando. Daqui a pouquinho chamo o nosso convidado de hoje aqui também. Ele também deve estar entrando já. Estamos aqui no aguardo. Caio Tinoco, boa tarde. Saulo Raoni, seja bem-vindo. Exatamente, idealizado pelo grande Franco Chiariello, nosso gênio criativo aí do PDT da capital. Sempre te elogio muito aqui, Franco, né? Você já percebeu. Mas é merecido, é merecido. Qual o tema de hoje? Bom, hoje nós vamos entrevistar aí o Luiz Carlos Pastel, nosso pré-candidato à vereança. Aguardando ele aparecer por aí, para eu chamá-lo para a gente bater um papo. Bom, enquanto isso o pessoal vai entrando, enquanto a gente espera aí o nosso entrevistado de hoje. Isso aí, gente. Vamos nos ambientando aqui. Se vocês quiserem mandar perguntas, tá? De repente aí no meio da entrevista eu puxo uma aqui do público para fazer para ele. Ó o Duarte, tava faltando o Duarte aqui. Grande Duarte. Horacinho Vieira, que legal, você também é pré-candidato. Então a gente precisa marcar um 12 para as 18 com você também. Faremos isso. Entraremos em contato. Valéria Souza. Boa tarde. Olga Maria Lira. Isso aí, o pessoal vai chegando. Só falta agora o nosso convidado aqui do dia. Horacinho, pré-prefeito de Guararema, olha só. Então temos um pré-candidato a prefeito aqui, prestigiando o nosso programa. Aí sim, hein? Que bom que você está aqui, Duarte. Esse programa não é o mesmo sem a sua audiência, você sabe disso. Júlio Dina, também conhecido como Pederneiras, aí da coordenadoria da Zona Oeste. Quem não entendeu a referência, procure no Google. Joguem lá, Lazier Martins Pederneiras, vocês vão entender do que eu estou falando. Bruno Fio, boa tarde. Bom, já batemos 12 para as 18. Cadê o nosso entrevistado do dia? Aqui no aguardo, Pastel. Pastel ainda não entrou. Edmilson Pau no Gato. Aí sim, hein, Edmilson? Opa, chegou. Nosso entrevistado do dia chegou. Vou te chamar aqui, Pastel, pra gente bater um papo.
Ó, o Franco tá na área aí também. Salve, Pastel! Luiz Carlos Pastel, meu querido. Tudo certo? Tudo certo. Você me vê? Te vejo, também te escuto. E você? Tá me vendo? Tá É, escutando? eu não estou me vendo. Eu não sei o que você está vendo. Estou vendo esse rapaz garboso aí de sempre, Então tá bom. na estica. Se você está dizendo, porque eu Maravilha. só estou vendo você. Mas você tá aqui, você tá aparecendo. Então tudo bem. O pessoal tá te vendo também. O pessoal já deu um Então salve beleza. aqui. Pastel, então é o seguinte, né? Como eu já tinha te apresentado aqui no início, você é ativista social, hoje em dia voltado muito para a educação lá com o Instituto Mosaico, pré-candidato, né? A vereança aqui pelo PDT da capital. Aqui no 12 para as 18, Pastel, a gente sempre começa com o nosso card do dia, que você deve ter visto por aí nas redes. Então vou mostrar Sim. aqui para você e para a galera que está aí nos assistindo. Este daqui é o nosso card de hoje. Capão Redondo. Isso aí, muito bem. Pastel, então para começar, lá em 2018, teve um cara aí da sua quebrada, muito importante, muito eloquente, que no famigerado comício lá da eleição em 2018, já do segundo turno, ele mandou a seguinte, abre aspas, se o pessoal daqui falhou, agora vai pagar o preço. Porque a comunicação é alma. E se não está falando a língua do povo, vai perder mesmo. Tem uma multidão que não está aqui e precisa ser conquistada, ou a gente vai cair no precipício. Pois bem, Mano Brown mandou essa no meio lá do comício do PT do Fernando Haddad. Te pergunto, Sim. Pastel, para a gente começar. A Uau. esquerda, a esquerda brasileira, ela desaprendeu a língua do povo? Olha Pesado. só. É pesado, hein? Você já veio É, aqui é assim. com as facas na mão. Vamos lá, cara. Você faz essa pergunta para um cara que é cria das comunidades eclesiais de base, não é? De onde vem a esquerda, de certa forma, a esquerda brasileira. Né? Eu sou militante da esquerda, sou militante da Igreja Católica, e foram nas comunidades, nas casas das pessoas, em que a política foi debatida, em que Uhum. o PT foi criado, na casa das pessoas. Então, quando você me pergunta se a esquerda está aí deixou de ouvir o povo, de certa maneira, sim. Não é? A gente já não vê mais o bater de porta em porta, a discussão política da realidade. E aí, falando bem especificamente do Capão Redondo, da zona sul de São Paulo, que é de onde o Mano Brown vem, e aqui pertinho da minha casa, o que acontece? É uma periferia que ela vem se transformando. Quando eu mudei aqui no Capão Redondo, no final dos anos 70, eram loteamentos Uhum. enormes, que é uma região que havia muitas chácaras, então eram loteamentos, ocupações, e o shopping ficava lá no centro. Hoje nós Uhum. temos uma estação de metrô a 20 minutos da minha casa, andando. Né? Você tem melhorias que foram trazidas para a periferia de certa maneira. E talvez isso tenha distanciado um pouco a política da escuta, do ouvir. Né? Eu trago coisas prontas, né? A questão da esquerda é trazer coisas prontas, sem Uhum. ouvir. Então, nesse sentido, sim. A esquerda deixou de ouvir a população, sim. Muito bom. Ou seja, né, o trabalho de base ficou esquecido, basicamente, né? Eu não diria que totalmente esquecido, porque tem uns guerreiros aí que ainda continuam batendo nas portas, conversando, discutindo, montando os grupos de discussão. Mas, a grosso modo, não tem mais aquela questão de fazer aqueles grupos de estudo, não é? A Uhum. gente tenta, assim, com o PDT, formar, né? A gente já vem aí há algum tempo tentando formar aqui na região
esses grupos de base, né? Mas somos formiguinhas, né? Somos formiguinhas, essa é a verdade. É um trabalho literalmente de formiguinha, de porta em porta, conversando, incentivando. Porém, a gente não pode deixar de lembrar que a população está de saco cheio, né? A população Demais. está demais, não é? E então vem sofrendo ao longo do tempo. E, então é difícil a discussão política com a comunidade, talvez isso assuste um pouco a esquerda também. Não é fácil, mas é um trabalho necessário e que nós do PDT estamos fazendo. Precisamos lembrar disso. Então não é toda a esquerda que deixou de ouvir o povo. Eu digo, eu como pedetista que sou, trabalhista que sou, eu afirmo que estamos na rua conversando com a população. Ouvindo, debatendo e tentando criar política. É isso, esse é o caminho. Com certeza. Pastel, enfim, esse programa, você vai perceber, é uma grande montanha-russa. A gente vai de um negócio assim muito tenso para um negócio mais de boa. Então agora eu queria saber de você. Essa é uma pergunta que só você pode me responder. Olha só. Tomara. Fala para mim, o que foi mais fácil ou menos difícil? Ser auxiliar de cozinha no navio ou missionário no sertão nordestino? Conta pra gente. Uau! Foi mais difícil, cara. Olha, eu vou te responder da seguinte forma. Ontem foi o Dia Internacional da Discussão do Feminino, né? Uhum. E por que tem a ver com o que você me perguntou? Eu sou filho de 9 mulheres, porque eu tenho mãe e 9 irmãs, e das quais 8 são mais velhas. E atualmente eu tenho 35 sobrinhas, 14 sobrinhas netas e uma sobrinha bisneta. Caramba! Então, o universo feminino na minha vida ele é muito vasto, muito extenso. Sim. Então, desde muito cedo, eu diria que entre os 7 e 8 anos, os 7 e os 10, foi onde eu aprendi a lavar, passar, cozinhar, arrumar casa. E o que isso tem a ver? Que o olhar que eu, como homem, tenho para a cozinha, para atividades domésticas, é completamente diferente de outros homens que eu conheço. Principalmente homens que não têm irmãs, né? E aí, respondendo a sua pergunta, a cozinha de um navio tem a sua dificuldade, né? Com certeza. Só que é uma coisa que eu já vivenciava. Então, de certa maneira, não foi tão difícil assim. Claro que descascar batata por horas não é muito agradável. Ou limpar... Porque essa vivência que eu tive, com 20 e poucos anos, em trabalhar no navio, não foi glamuroso, como todo mundo acha. Né? Trabalhar no navio de turismo, nossa, você se diverte. Você entrou de gaiato no navio, Pastel? Foi isso que aconteceu? Mais ou menos isso, né? Eu queria bancar uma viagem para a Europa, e eu não tinha grana, estou falando dos anos 90, isso. E eu tinha amigos que trabalhavam com navio de turismo, e a partir daí eu entrei para ajudar a fazer limpeza, limpar banheiro, ajudante de cozinha. E aí eu fui para a Europa, fiz outras coisas além disso, né? Colhi uva em vinhedo na França, na Itália, né? Viajei para vários lugares. E o ser missionário no Nordeste, na Bahia, no Piauí, em Pernambuco, eu já tinha mais de 30 anos, era um desejo meu. Uhum. E é a partir de um trabalho que eu já desenvolvi desde criança na igreja, e eu decidi, foi um tempo depois que eu voltei, né, da Europa, e de ter trabalhado lá, e o que aconteceu? Eu falei, eu quero ser padre. E aí eu tinha um amigo meu, um padre que seria ordenado lá no Piauí, e eu falei, eu vou fazer a primeira missão, de fato, como seminarista. E aí abandonei tudo em São Paulo. Eu tinha um trabalho como auxiliar contábil num hospital. Deixei tudo e fui morar no sertão do Piauí. Foram 66 horas de ônibus. O ônibus quebrou 3 vezes. E depois mais 4 horas
em cima de um caminhão para chegar na zona rural onde a gente ia. A cidade maior lá na região é Picos, e eu fiquei numa cidadezinha que era um distrito na época, hoje é município, Aroeira do Itaim. E a dificuldade, claro, de ser missionário, porque tem toda uma característica, né? É você sair de uma zona de conforto, como São Paulo, abandonar tudo e fazer visitas nas zonas rurais. Essa é a grande dificuldade. E encontrar pessoas maravilhosas, histórias maravilhosas. Então eu diria que aí, entre a dificuldade de ser missionário e ser cozinheiro, tem as suas características, não é? Mas, de fato, as duas principais, talvez, e que são das duas questões, foi ter deixado família. Porque quando eu fui ser cozinheiro, quando eu fui ser auxiliar de cozinha no navio, eu liguei para minha mãe, eu só falei para minha mãe, eu vou em Santos ficar 2 semanas, depois eu volto, dou uma ligada. 3 meses depois eu liguei, eu estava atravessando o canal do Panamá. Doideira. Doideira, né? E quando eu fui ser missionário, eu só voltei a São Paulo 2 anos depois, pela primeira vez, para ficar 1 semana com ela. Então, talvez a distância aí da mãe. Que legal. É difícil achar uma coisa que você não tenha sido, né, Pastel? Pô, Ui, foi tudo, cara. Foi tudo. há muita coisa. Sim. Não, Ainda. impressionante. E tá contando, né? Tá aumentando a lista. Pastel, certa vez, né, o poeta Sérgio Vaz, ele disse o seguinte: enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo os meus sonhos. Quais sonhos você tem socializado por aí, Pastel? Conta pra gente. Uau, cara. Grande Sérgio Vaz. Cooperifa. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Vale a pena, deve conhecer. E muito. Olha, eu posso dizer que o primeiro sonho que eu socializo, eu venho de uma família pobre aqui do Capão Redondo, né? Uma família de imigrantes mineiros, e como toda boa família antiga, porque eu tenho a honra de ter conhecido meu avô, por parte de pai, que nasceu da lei do ventre livre, em 1871. E ele só faleceu em 1987. Então, ele era bem velhinho, não é? E famílias negras como a minha, pobres, acho que boa parte das pessoas viveram isso. Eu cresci ouvindo que certas coisas não eram para preto nem para pobre. Então, meus sonhos começam a ser socializados quando eu, muito menino, com 12, 13 anos, gosto de teatro, gosto de cinema e passo a procurar esses espaços da cidade culturais, mesmo sem grana para pagar, e eu passo a convidar as pessoas e os amigos para fazerem isso. Eu socializo um sonho quando eu ajudo a criar grêmios estudantis, quando ajudo a lutar por água no bairro, por esgoto no bairro, né? Esses são pequenos sonhos, né? De alguém que mora na periferia. E atualmente, e ao longo do passado dos anos foram muitas coisas, né? Eu trabalho com música. É engraçado porque eu não toco nenhum tipo de instrumento, né? Meu pai era muito instrumentista e eu não toco absolutamente nada, nem muito menos canto. Porém, eu ajudei a criar vários projetos com música, né? E atualmente um sonho que eu acho que eu socializo muito é que eu decidi voltar para a universidade e cursar políticas públicas e para me tornar um professor universitário, fazer algumas mudanças. E eu comecei a fazer um trabalho com cursinhos populares. Então, acho que esse sonho, do momento, é o grande sonho que eu socializo. Eu já estou há uns 2 anos indo em várias escolas pela periferia, falando sobre como ingressar numa universidade pública, né? Incentivando o ingresso numa universidade pública, o que é bem legal. E eu digo muito que é socializar, porque me choca quando eu entro numa escola na periferia aqui de São Paulo e alunos do ensino médio me dizem que não sabem o que é uma universidade e muito menos que existe uma universidade pública que eles não precisariam pagar. É chocante, né? É chocante, né? E nós não estamos falando de talvez se fosse uma cidadezinha do interior, a gente pudesse talvez aceitar isso.
as coisas chegam mais demoradas, chegam mais difíceis. Mas na 8ª maior cidade do mundo, a gente ainda ouvir de alunos do ensino público, do ensino médio, que não sabem o que é uma universidade, é muito triste isso. Não dá, né? Não dá, não dá. Além de entristecer, é difícil aceitar que isso possa acontecer. Então, socializar esse sonho de um homem adulto, de 48 anos de idade, estudar numa universidade pública, morando na periferia, no Capão Redondo, levando 3 horas do meu dia, porque o campus da Universidade da UFABC, onde eu estudo, é em São Bernardo do Campo e em Santo André. E eu levo 3 horas até o campus, todos os dias. É muito difícil. Então, acho que esse é o grande sonho hoje do momento em que eu socializo com as pessoas. Infelizmente você está conseguindo, né? Apesar de tudo, o sonho está aí, está se realizando e está sendo socializado, né? Isso é o mais importante. Pastel, a gente tem aqui no 12 para as 18 um quadro que é o Deu na Mídia. Eu vou ler uma manchete que saiu hoje aí nos jornais e aí você comenta para mim. Como eu falei, é uma montanha-russa. Você vai ver agora por quê. Então a manchete é a seguinte. Deu no G1. Assassinato de negros cresce 11% e de outros grupos cai 13% em 10 anos. Negros representaram 76% das vítimas de homicídios em 2018, aponta Atlas da Violência. Comente, Pastel. Olha, eu te diria que há uns anos atrás eu jamais usaria a palavra genocídio. E como nas minhas andanças eu estive em muitos lugares e vi muitas coisas, né? Eu achava que não cabia no Brasil falar de genocídio. Mas isso, ao longo do tempo, isso mudou. Uhum. E quando você me diz que uma reportagem dessa dá aumento de 11% de assassinatos, né? Você não está falando de qualquer morte, você está falando de assassinato. Sim. E para complementar essa notícia, a gente precisa falar que o Brasil caminha para ter 1 milhão de presidiários encarcerados. Não é? 60% desses encarcerados são homens e mulheres negras. 35% dos encarcerados no Brasil hoje são presos que não passaram, estão em custódia. Eles não passaram por julgamento. Então, o confronto das mortes da população negra, de jovens negros, e você não falou nessa reportagem, mas o dado, muito provavelmente, é que talvez 80% desses assassinatos são de jovens. Uhum. Isso é muito sério. E são jovens da periferia, o que é mais sério ainda. Porque a periferia do Brasil, ela tem cor. E a cor é negra. Isso é histórico. E as pessoas ficam se enganando, achando que no Brasil não tem racismo. Né? Negando o racismo no Brasil. Negando que a violência ela é praticamente toda voltada para a população negra, pobre e periférica. Então, uma notícia dessa, em que a gente deveria estar aí fazendo passeatas, estaria brigando, nós encaramos muitas vezes como é só mais um dado estatístico. Muito que eu ouço, não é? É só mais alguém falando de vitimismo. Por que os negros reclamam tanto? Eles são a maior parte da população. Eu ouço muito isso. Negros e negras são a parte da população. Por isso morrem mais. São assassinatos mais. Isso é absurdo ouvir isso. É absurdo. Todos os dias, infelizmente, eu ouço esse tipo de coisa. E é absurdo que a nossa população ainda aceite esse tipo de coisa. Então falar... E olha só, esse dado, eu volto a dizer, fala apenas de assassinato. Mas se nós fôssemos procurar todas as outras questões de morte, porque quando nós falamos do genocídio da população preta, pobre e periférica, nós não estamos falando só do assassinato. Nós estamos apontando dedos para a polícia. Nós estamos falando das políticas públicas de genocídio.
da educação pública de baixa qualidade, do acesso à saúde, que é deficiente, entende? Das moradias irregulares nas beiras do córrego, em cima dos córregos, sobre os rios, né, que afeta o meio ambiente, a falta de trabalho, a falta de política pública para a geração de renda na periferia, a questão do acesso à mobilidade, que é muito complicado, não só nas cidades grandes, mas na grande maioria das cidades. Muitas cidades menores do Brasil não têm acesso a água, né? Toda uma questão de higienização da população e que não se para pensar. Então, uma notícia dessa é uma notícia de a gente parar para pensar na covardia, porque, no final das contas, é falta de vontade política. É isso. Sem dúvida alguma. E essas duas respostas que você deu da questão anterior e dessa, elas se interligam, né? O fato do menino da escola pública da periferia nem saber que existe uma universidade pública, uma USP da vida, tem relação total com esses números que a gente acabou de falar, da manchete, né? Uma coisa tá interligada à outra, né? Completamente. Pastel, então, aproveitando, né, que a gente tá falando dessa questão aí da periferia, eu sei que você, né, tem um ativismo muito forte aí com a questão da educação, com o Instituto Mosaico e tudo mais, então você está muito presente, né, na periferia. Eu queria saber, puxando um pouquinho para a questão da pandemia, né, que apesar de não parecer, a gente está numa pandemia, ela ainda está aí, Sim. ela não acabou só porque a gente cansou de ficar em casa. E eu queria saber de você, em algum momento, de fato, existiu quarentena na periferia? Foi possível para as pessoas ficarem em quarentena, ficarem em isolamento? Cara, isso é muito complicado, né? Falar de isolamento na periferia. Eu posso te dar o exemplo, eu posso começar dando exemplo dentro da minha casa, né? São várias pessoas, nós moramos em 6 pessoas aqui em casa, né? E foi um pouco complicado. E eu perdi meu irmão mais velho, que morava comigo, 65 anos. Ficou 21 dias internado no Hospital São Paulo e infelizmente veio a falecer. E olha, qualquer casa que você entrar aqui na periferia, alguém perdeu, alguém foi perdido. As famílias perderam. E quando eu te falo perder, eu não estou falando apenas da própria questão do falecimento. Eu estou falando da perda porque é injusto. Porque as pessoas, elas foram convidadas, mais do que praticamente obrigadas, a se isolar. Porém, como que uma família pobre, que mora em 2, 3 cômodos, 4 cômodos no máximo, moram 10 pessoas. Eu conheço pessoas que moram 12 pessoas em 3 cômodos. Em comunidades em que as vielas são muito apertadas, né? Passa praticamente ali aqueles corredores estreitos de 1 metro, às vezes muito menos do que isso. Não é? Como que a pessoa pode fazer o isolamento? E aí você vê na televisão, né, a questão dos ricos fazendo isolamento no seu iate em alto mar, na sua fazenda. Pobre da periferia não tem isolamento. Não tem como, é absurdo. Sem contar a própria questão do trabalho. Pobre não tem acesso e muito menos faz trabalhos que você pode fazer remotamente. Não é? Quantas empresas permitiram que os seus funcionários ficassem em casa? Foram muito poucas. Eu tenho muitas amigas e amigos aí que têm pais, ou mesmo eles são empregadas domésticas, em que os patrões estavam em quarentena em casa, mas elas foram obrigadas a irem trabalhar todos os dias, a conviver com as famílias. E muitas ficaram doentes indo trabalhar nas casas. É muito absurdo, né? Então é absurdo, cara. Então é muito absurdo essa questão. E o auxílio emergencial chegou nas pessoas, Pastel? De certa forma, sim, mas muita gente também demorou para receber o auxílio. Às vezes 2, 3 meses. Eu tenho conhecimento de pessoas que ainda estão esperando o auxílio, que não receberam nem a primeira parcela ainda. Por causa daquela análise. E o governo, a única coisa que fala,
A Caixa Econômica fala, é problema com o CPF, problema que tinha carteira de trabalho estava errada, entende? O auxílio demorou para chegar e continua demorando para chegar. Né, enfim, E aí, terrível. enfim, terrível. Mas acho que também cabe, continuando falando da pandemia, eu acho que cabe a gente parar também para pensar agora o pós-pandemia, que é a geração de renda na periferia. Antes eram 13 milhões de desempregados. Já batemos 37 milhões de desempregados no Brasil. É um quarto da população brasileira desempregada. É muita gente, né? Nossa. Como nós faremos a geração de renda na periferia? Porque a gente está falando de desempregado, não está falando da classe média. Nós estamos falando de quem está desempregado é pobre. Como vamos gerar renda na periferia? Jubarte, eu tenho ouvido de muitas pessoas, olha só, para além de perder o emprego, elas pagavam aluguel e elas foram colocadas na rua. O aumento é significativo o aumento das pessoas que foram morar em ocupações por conta de perder o trabalho e não conseguir mais pagar o aluguel. E aí e parece uma certa insensibilidade, se não total insensibilidade, das pessoas que são donas dessas casas e que preferem colocar as pessoas nas ruas porque elas não estão alugando. Essas casas estão sendo fechadas porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. E eles não estão alugando para outras pessoas. As casas estão fechadas. Eu tenho andado muito aqui pela Zona Sul e a gente encontra muita casa nos bairros que estão fechadas para alugar. E aí você vai conversar com as pessoas foram despejadas porque perderam o trabalho. E o dono da residência prefere deixar a casa fechada, a permitir que essa pessoa fique dentro daquela casa e depois que ela voltar a trabalhar, renegocie os atrasados. Entende? Então a pandemia... Absurdo, né? Absurdo. Então a gente começa a falar de isolamento, mas é uma questão muito ampla esse isolamento. Muito maior, sem dúvida. Enfim, cabe ao campo progressista da resposta a essas questões, né, que você levantou. Sim. Ufa, ficou pesado. Agora a gente vai deixar um pouquinho mais leve. Então a gente vai caminhar já aqui para a reta final, Pastel, da entrevista. E a gente tem um outro quadro aqui no programa, que é o nosso bate-bola jogo rápido. Que são aí o nosso ping-pong, respostas rápidas. Aí pra gente conhecer um pouquinho mais de você, né? Então, fala pra mim, um livro. Capitães da Areia, do Jorge Amado. Fantástico. Um filme. Uau! 2001, Odisseia no Espaço. Aí sim, hein? Foi longe agora. Gostei. Uma música, Pastel. Fome, do Titãs. Gostei também, a gente tá em sintonia aí, tô gostando. Um artista brasileiro, de qualquer área. De qualquer área? Uau, cara. Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, grande Sérgio Vaz. Poeta. E para fechar o nosso bate-bola jogo rápido, uma personalidade política, mas não vale o Ciro Gomes, porque, né? Enfim, questões óbvias aí. Brizola. Grande Brizola. Nosso patrono aí da coordenadoria da Zona Oeste. Pastel, então pra gente encerrar agora esse bate-papo que foi maravilhoso, foi fantástico o meu bordão, segundo o Thiago Manga. Mas foi fantástico mesmo. Responde pra mim, Pastel, por que a política? Porque através da política nós vamos conseguir promover a mudança. Essa insatisfação que nós temos, que não só eu, você, uma população pobre, periférica, negra do Brasil tem, essa insatisfação só é respondida através da luta política. E a gente não pode se enganar disso. E por isso a política. Por isso querer ser um político. Por isso querer me tornar um vereador na cidade de São Paulo. E eu preciso te lembrar, 8ª maior cidade do mundo, com 12,5 milhões de habitantes. As pessoas não se dão conta disso, do tamanho, da imensidão que é essa cidade.
e por isso ser político, e começar sendo vereador aqui na cidade. Para transformar o pensamento, para transformar as pessoas. É isso. Maravilhoso. Ajudar a criar um ambiente novo. Eu acho que a gente precisa criar uma cultura nova no Brasil, sabe? Criar uma cultura do coletivo, a cultura do pensamento público, sabe? Do que é público, é bem de todos, não de um só. Porque eu preciso dizer, né? Eu sei que você quer caminhar para o encerramento, mas eu preciso dizer, no Brasil, a corrupção, a gente nunca ouviu falar que a pessoa corrupta roubou 10 mil reais. Você só ouve nos jornais falar de corrupção de milhões. Não é isso? Sim. Então, se nós estamos indignados com tantos milhões que são roubados todos os dias, de grandes obras, de pequenas obras, que são tiradas da educação, que são tiradas da saúde, que são tiradas da merenda escolar, que são tiradas das moradias dignas, que são tiradas do saneamento básico tão necessário para as nossas cidades, só a política pode resolver. Essa insatisfação nossa só vai ser resolvida com a política. E sabe de uma coisa? Só pode ser resolvida quando pessoas como nós, progressistas, tomarmos coragem, tivermos coragem de dar a cara para bater lá na frente. E é por isso que eu quero ser político. É isso que eu quero ser vereador de São Paulo. É isso. Fantástico, Pastel. Fechou com chave de ouro aqui nosso programa de hoje. Obrigado por você ter tirado esse tempinho aí para a gente bater esse papo. Boa sorte na campanha e precisando, estamos por aqui. Valeu? Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho de mim. E juntos vamos transformar São Paulo. Isso aí. Valeu, Pastel. Até. Tchau. Abraço. Bom, gente, esse foi o 12 para as 18 de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã o Franco Chiarello volta, entrevistando a Diana Bueno, para fechar nossa semana. Então, fico por aqui. Até mais. Tchau.